passando isso a limpo. Eu acho que faz parte de um espírito de época também, da gente rever paradigmas, a gente anda repensando palavras de caráter racista e segregacionista que a gente não usa mais, não é verdade? Num outro. Então, assim, a gente tá muito bem-vinda a conversa sobre enfrentamento do bullying, porque, volto a dizer, me parece ser um espírito da época. Ele muda no sentido do seguinte, nesse percurso que você me perguntou. Ele muda porque agora ele invade as redes sociais. Então agora ele ganha velocidade, ele ganha amplitude, e junto, e da mesma coisa, da mesma forma que o bullying ganha com as redes sociais e a internet, velocidade e amplitude, a dor física, que a Rosana bem conceitou, é o que caracteriza, a dor física ou psicológica, que caracteriza o bullying, ela é cada vez mais veloz e tem mais amplitude. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso, né, Felipe? Eu não sei se o Felipe concorda comigo. E aí, Felipe, o que a psicologia diz? Eu concordo, e tem uma coisa que a gente está vendo hoje, principalmente nas clínicas, que são os adultos que têm questões vivendo hoje e eles não sabem, mas isso é causado por um trauma que ele teve lá no passado. O exemplo clássico é o adulto que está numa faculdade e tem medo de apresentar um trabalho em público. Por que ele tem esse medo tão irracional, esse medo de ser exposto? Será que isso não começou lá na infância dele? E a maioria dos casos a gente percebe que começou. E o bullying, como a Rosana e o Caio disseram, o bullying ele tem 3 características para ser considerado bullying. Ele tem que ser repetitivo, ele tem que ser intencional e tem necessariamente o desequilíbrio de poder. Porque eu posso te xingar, não ser seu amigo, e você pode me xingar de volta. Isso vai envolver uma briga, uma discussão, mas não necessariamente o bullying. Quando é o bullying, a gente coloca a vítima numa posição que ela não consegue se defender. Então eu trago os demais, a pessoa fica coagida ali e ela acaba não conseguindo ter mecanismo para se defender e às vezes nem para contar para ninguém o que está acontecendo ali. E o digital, acho que é o maior problema de hoje, porque a gente acha que a internet é terra sem lei, principalmente os adolescentes. Você pega hoje uma rede social de um adolescente, você vai olhar a seção de comentários, tem barbáries ali. Tanto que até na polícia hoje em dia tem departamentos específicos para analisar redes sociais de adolescentes. Eles têm um departamento de tecnologia muito grande que vigia por 24 horas ali as redes sociais. Super incrível, acho que vocês responderam essa minha pergunta super bem, e eu que sou desconheço o tema, estou entendendo profundamente. Para você agora, usando uma pergunta específica, como diferenciar então uma brincadeira de algo que já é bullying? E onde está essa linha? É uma linha que hoje ela pode escalonar de uma forma muito mais rápida, né? E aí falando como educadora, se você trabalha na educação do seu filho para que haja o respeito, você acaba minimizando muito a propagação disso. Então, se o Felipe colocou um apelido em mim, né? E estamos aqui no nosso grupo. E aí tá aqui você fala, não, eu acho que ela não gostou disso, eu não vou assumir isso, né? E o Caio falou assim, não, ela é minha amiga, eu não concordo com você. E a coisa morre ali, né? Quando não há essa empatia, que acho que é a palavra mais conhecida de todo mundo para a gente colocar nesse cenário, você entra na brincadeira e chega uma hora que eu não consigo mais, como o Felipe disse, conter isso. Isso se propaga de uma forma que eu posso pensar assim, bom, se eu disser que eu não gosto, vai ser pior. Aí que eles vão me chamar mesmo, mas eu não gosto, de verdade. E aquilo começa a me incomodar, e aí a gente acaba vendo a criança se fechar, né? Ela fica no mundinho dela, ela começa a se sentir nervosa naquele ambiente, vem as crises de ansiedade, o choro sem motivo, a qualidade da aprendizagem dessa criança decai, né? Isso pensando no ambiente escolar, ok? Dentro de casa você vai observar isso nesse seu filho, nesse seu sobrinho, nessa criança, com, às vezes, esse mesmo comportamento de introspecção, mas também do choro sem motivo aparente, às vezes um comportamento mais agressivo, que é uma forma de se defender de alguma maneira que, às vezes, a criança não sabe expressar o que está acontecendo, né? Então, o não saber expressar é que é a nossa grande dificuldade. Então, essa linha, ela acaba ultrapassando o limite da brincadeira
quando ela ganha novos adeptos. Tá certo. E quando com esses novos adeptos, isso se torna constante e frequente ali todos os dias, em qualquer oportunidade que se tem, isso se repete. Você falou, e o Felipe tinha falado, sem autodefesa, né? Eu não Sem posso me autodefesa. defender. Porque Legal. se eu acho ruim, é pior. Os meus amigos Certo. vão querer se afastar de mim. E eu com medo de perder os meus amigos, Isso. muito entre aspas, né? Eu vou cedendo e vou aceitando isso sem conseguir me posicionar de que, olha, essa é uma brincadeira que eu não gosto. Eu não queria que você falasse isso porque eu não gosto. Entendi. Então, é um aspecto que a gente precisa ensinar as nossas crianças a lidar, a fazer. Não gostou? Não brinca assim comigo. Eu não gosto que brinque assim comigo. Se o outro continuar insistindo, o ônus está todo com ele. A gente vai agir especificamente com ele, né? A gente nunca vai dizer, olha, se fulano xingar, parte para cima, vai com tudo e se defende assim, não, eu não gosto. Você vai continuar? Então, ok, eu vou procurar a coordenação, eu vou procurar a orientação educacional, eu vou falar com a professora, eu vou levar o conhecimento da minha família, né? Mas aqui é o limite, você não vai passar desse limite. Fortalecer os nossos filhos para esse tipo de comportamento, nesse mundo, nesse meio, é essencial. Foi bacana. Você me permite? Claro, Posso? eu até comentar para os pais que estão começando a assistir esse podcast, olha como ele vai ser interessante, então não abandone o podcast, não para agora não. Vai lá, se está fazendo alguma outra coisa, deixa o podcast, vai ouvindo, porque são coisas muito interessantes. Caio, pode complementar. Posso complementar? E eu quero até perguntar, porque você acrescente exatamente, quais são os sinais mais comuns de que um aluno pode estar sofrendo bullying em cima disso que a Rosana estava falando, por favor. Não, vou responder essa pergunta e continuo na da Rosana aqui. E a gente vem discutindo muito isso enquanto equipe também, e não só nós, enquanto educador, a gente vem falando sobre isso. Dessa dificuldade mesmo que você falou aí, dessa linha que a Rosana falou, de encontrar, né? Se me permite, a experiência que a gente tem para falar do Colégio ENIAC aqui, eu tenho certeza que vai me deixar falar, porque a audiência com os pais do Colégio ENIAC, tenho certeza que vai ser muito grande com esse episódio aqui, porque é de interesse comum isso, amado. Para você ter uma noção do problema que você me traz nessa sua pergunta, qual que é a linha e como que a gente separa isso, o ENIAC esse ano, a gente lançou 2 documentos oficiais, tá? Para a gente contextualizar e o mais próximo possível de ser assertivo nas decisões e no enfrentamento disso. Um documento é o nosso manual de conduta. Posso falar um pouquinho só como ele está? Para explicar. Super importante, porque complementa o que a Rosana vai complementar, porque o manual de conduta, basicamente, ele tem 5 níveis. E quando a gente está passando nas salas e nas palestras que a gente vem fazendo com os alunos, a gente comunica que, assim, 5 níveis de não conformidades, tá? Coisa lá que o menino pisou na bola, tá, Almada? O primeiro nível é coisa pequena, o menino conversou em sala, a gente manda lá um recado pro pai, o pai só tem ciência. O segundo nível é, por exemplo, dormiu na sala, não pode dormir na sala, tudo bem? E aí vai escalando, quando chega no 5º nível, mas no 5º nível são aquelas coisas chatíssimas, né? De repente briga na escola, mas bom. Sim. O que eu quero dizer é que todos esses níveis, a gente está falando aqui, são coisas que eu, a Rosana, o Felipe, o Igor e a Tati, que vão falar com a gente daqui a pouco, a gente resolve na escola aqui. Mas a gente sentiu, essa sua pergunta que você fez para a Rosana, ela é tão delicada. Regulatórios são que a marcos escola regulatórios. Determina, ok. A gente sentiu a necessidade, enquanto instituição de ensino, de criar um documento à parte, chamado Plano Anti-Bullying. De tão legal. Importante é essa sua pergunta, porque a gente sentiu a necessidade de responder o que você perguntou agora para a comunidade. Olha, o que é bullying efetivamente? Basicamente, o que é bullying é aquilo que nem sempre vai caber naqueles 5 níveis do documento anterior. Tem uma lei aqui, eu fiz uma colinha, você me permite, né? Claro. Não pode falar colinha aqui, não pode falar colinha, os alunos vão ver aqui. A Lei 14.811 de 2024, ela já ela criminaliza o bullying, né? Ela torna um instrumento penal. Então, assim, a gente precisa entender agora que, e é importante isso, o bullying muitas vezes, o Felipe falou isso, ele sai dos portões da escola também e ele alcança instâncias de adultos, né? Então, a gente tem bullying então, que vira boletim de ocorrência, né? Então, assim, os pais são convidados, os alunos são... Então, assim, se até 20 anos atrás, porque a gente acontece, né? A Rosana tem história para contar, o Felipe também, eu também tenho. Tem pai que vem aqui e a gente vai falar, olha, seu filho tem que tomar cuidado, ele pisou na bola aqui. Não, mas na década de 80 eu tinha um amiguinho que eu chamava por esse nome. Não, tudo bem, lá talvez funcionasse, né?
agora não funciona mais. Foi o que nós falamos, a mudança ao longo do tempo. E não funciona mais, e o resultado pode ser esse, de extrapolar os portões da escola e isso ir para a delegacia, para conselho tutelar, tudo bem? Então é um tema sensível, necessário, só para... ainda vou responder você, eu vou falar o mínimo possível. Você arrumou um professor de português aqui, rapaz? Espero que as próximas 5 horas... Tô brincando. Mas, então, isso, eu quis complementar aqui a resposta da Rosana, que foi no lugar, né? E sobre os sinais que os alunos encontram, assim, Isso. é aquilo que a Rosana também falou, e você também fez na sua introdução, o bullying tem esse fantasma que ele é silencioso, ele é pequenininho, ele vai ali nos meandros ali, ele vai onde quase ninguém vê, né, Rosana Felipe? Ele vai num lugar ali que a gente tem dificuldade. Nas nossas fraquezas. Nossa Senhora! E às vezes a gente não consegue identificar, porque a Rosana falou uma coisa que é interessante. O bullying, muitas vezes, tá? Ele começa numa brincadeira de alunos, usei a palavra brincadeira aqui, morrendo de medo de usá-la, mas ele começa numa brincadeira... Mas a pergunta fala isso a mesmo. diferença entre brincadeira e bullying. Então é muito isso. bom, eu acho que os pais vão ficar muito esclarecidos o que é uma brincadeira e que às vezes até ele pensa que o filho está brincando e ele está sendo não tem que tomar um cuidado. agressor, né? Hoje em dia, o mundo tá politicamente correto, tudo bem? Aham. Tá mais difícil de ser Verdade. enfrentado, mas está politicamente correto. Pra Certo. gente era mais simples e mais errado. É verdade. Né? Pra gente era mais simples e mais errado. Agora tá correto, o que tem que acontecer. E por isso a gente vai ter que tomar mais cuidado. Mas muitas vezes, tava te contando, começa numa rodinha de amigos, uma brincadeirinha, alguém chama alguém de alguma coisa, ou encosta em alguém. Parece que há um estado de conivência entre os que estão brincando ali, mas dentro de pouco tempo alguém se aborrece, e aí, indo pelo Rosana e pelo Felipe aí, a persistência naquilo, causando dor, com incompatibilidade de força, aquilo é caracterizado como bullying. Então, assim, o aluno se retrai, o aluno não quer vir para a escola, né, Rosana, né, Felipe? A gente tem casos, a gente já ouviu casos de alunos que não querem vir para a escola. O pai, quando o seu filho não quiser vir para a escola, se estiver amuadinho, estiver triste em casa, se não for sono, tem que tomar cuidado para não confundir com sono, porque a gente acorda cedo, né? Mas toma cuidado que comunica a escola, tudo bem? Diz que canja de galinha, né, não faz mal a ninguém, não é verdade? Então, um pouco de precaução em canja de galinha não faz mal. Entre em contato com a gente, conta o caso, olha, meu filho hoje não amanheceu não querendo ir, tá acontecendo alguma coisa, tem como olhar, a escola tem um time grande, tem os instrumentos que eu te falei, mas menino quietinho, muita roupa, O né? choro, Rô? né? O choro. O choro, que a aluno com Rosana muita falou. roupa, Rô. Aquele calor, o aluno cheio de roupa, pedindo para a família para vir de blusa, porque o aluno que não quer se aparecer muito, são sinais, né? Baixa do rendimento escolar. A Rô falou também essa introspecção também, não querer sair. Tem um papo da adolescência, tem que tomar cuidado com isso também. Claro. Mas quando o aluno, você nota que o filho que não quer sair de casa, não quer interagir, é bom a gente ficar esperto. Nós estamos falando aqui daquele que é submetido. Então, Felipe, eu quero saber agora do outro lado. Existem sinais de que um aluno pode estar praticando bullying? Sim. Primeiro Fala pra deles, o mais importante, eu acho que é a apatia. Ou seja, não demonstrar sentimentos, nem positivos e nem negativos no ambiente familiar ali. Comportamentos agressivos, mas eu acho que muito mais importante do que tudo isso é saber que nós tendemos a repetir comportamentos. Dificilmente um agressor não tem um histórico de agressões que ele sofreu, seja em casa, seja no ambiente de convívio fora da escola também. Então, o adolescente, a criança principalmente, aprende muito por repetição. Pode ser que ele viu a briga dos pais, no condomínio às vezes, na rua, ou no meio digital principalmente. Então, filmes, jogos, a violência hoje é muito normalizada nesses meios. As redes sociais, às vezes, são desenhos extremamente violentos. Né? Os games também, mas já vi casos em outras redes de crianças pequenas assistindo South Park, por exemplo, que é uma animação feita para adultos, que tem linguagem obscena, tem comportamentos agressivos. No começo do ano, agora a gente teve uma reunião, todas as escolas de Guarulhos, com o Ministério Público, para falar exatamente sobre bullying. E teve uma coordenadora que trouxe que eles fizeram uma pesquisa dentro da escola e pediram para cada aluno contar o desenho favorito deles. Eles pegaram trechinhos desses desenhos e apresentaram numa reunião de pais. E os pais ficaram abismados como que aquilo ali estava numa escola. E depois a coordenadora falou, esses desenhos foram o que os filhos de vocês disseram que assistem em casa. E eles pegaram exatamente aquelas cenas que mostravam os comportamentos violentos, nudez, linguagem obscena ali também. Incrível, incrível.
Rosana, o bullying hoje está mais físico, verbal ou digital? Como isso tem evoluído? Eu acho que a gente não consegue dizer o mais, né? Eles se complementam, eles se fundem, a coisa se propaga com muita rapidez, Certo. como o Felipe colocou, por conta das redes sociais. Mas aqui, por exemplo, eu trabalho com as crianças menores, educação infantil, Fundamental 1, Sim. mas eles têm um WhatsApp, eles têm um tablet em casa que eles veem TikTok, eles jogam online, eles se falam, eles se conectam, então é Sim. muito fácil disso se propagar. Volta e meia, nós somos comunicados de alguma coisa que aconteceu em grupo de WhatsApp. E você fala, mas como grupo de WhatsApp? Que grupo de WhatsApp que você está envolvido? Né? Então, mas é o que é aparentemente inofensivo, um grupo de WhatsApp de crianças, acaba se tornando um problema. Então, pode começar pelo verbal, passar pelo físico e chegar no digital, pode começar no digital, vir para o físico e ser complementado com o verbal. Eu acho que a gente não tem ali especificamente um início. Rosana, Né? isso acontece lá no infantil? Já começa a acontecer o bullying lá com a criancinha? Acontece. Uau! Acontece, né? Acontece e muitas vezes a criança não sabe nem dizer o que está acontecendo, porque ela não sabe identificar que é isso. Nesse projeto que o Caio citou há pouco, que nós estamos disseminando dentro do colégio, eu fui visitar as salas, principalmente com os alunos, né, um pouquinho maiores, ali na faixa de 9, 10 anos, os menores ainda não têm muito essa identificação. Educação infantil, primeiro, segundo aninho, né? Eles brigam pelo pedaço do lanche, eles brigam pelo lugar na mesa do horário de lanche, pelo lugar na fila. Sim. São coisas menores. Aí, quando eles estão ali já com 9, 10, 11 anos, a coisa já começa a tomar uma outra proporção. E eles têm, a maioria, celular. Né? Isso que o Felipe falou é uma realidade. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos estão dentro de casa, dentro do quarto, seguros. Mas eu não sei o que está acontecendo ali no computador dele, naquele celular inofensivo que eu dei, porque eu quero controlar, eu quero saber se está tudo bem quando ele está fora, quando ele está lá embaixo, no condomínio, e coisas acontecem, né? Nesse rol de envolvimento que eles têm com os demais colegas. Então, nosso trabalho enquanto pais, hoje, é muito mais árduo. Antes, né? Eu chegava no portão e gritava, ô Joãozinho, vem almoçar. Era o que eu conseguia fazer e fazia com muita eficiência. Hoje, eu não tenho esse pleno domínio. Né? Então, o mesmo processo que nos trouxe tantos benefícios profissionais, como esse que nós estamos vivendo aqui, né? Um podcast, toda essa fala, essa conectividade, também nos traz alertas, porque ele tem perigos se a gente não administrar bem isso com as nossas crianças. Esse desenho que o Felipe citou surgiu lá nas salas de 4º, 5º ano, crianças com 9, 10 anos. Então, como que uma criança está vendo um desenho desse? Está tendo acesso a isso. Está tendo acesso a isso. Está discutindo isso. Está tentando agir com o colega do mesmo jeito que ele viu a cena lá do jogo, do desenho, ou de outros filmes, ou de outras coisas que ele está vendo nessas mídias digitais. Então, isso é muito importante. Né? A mídia digital, ela tem uma utilidade, uma importância e seu valor, mas ela não pode ser o cala-boca. Eu estou seguro, porque você está aqui na minha frente, com o tablet, com o celular, ou lá dentro do quarto. A todo momento a gente precisa estar alerta a isso, né? Porque todos nós, educadores, professores como um todo, pais, sociedade, temos responsabilidade com relação a isso. Então, o cuidado, a observação, o acompanhamento, o diálogo, né? É preciso que haja diálogo em família, para essa criança também se sentir à vontade de dizer, mãe, pai, eu não estou gostando do que está acontecendo comigo, isso não é uma coisa que está me agradando, porque isso não é para ficar guardado, isso precisa ser dito porque ele precisa ser combatido. Né? Então, o agressor, muitas vezes, é esse que se sente confortável por estar nesta posição, porque ele consegue intimidar, é uma relação de poder.
Eles, quando entram nessa fase, quase na adolescência, há uma disputa de poder, né? O mais inteligente, aquele que é mais popular, aquele que faz mais sucesso, tanto para meninos quanto para meninas. E aí, isso pode ser um terreno fértil para esse tipo. Indo nessa linha da Rosana, Caio, para a questão do ambiente familiar, vendo essa preocupação que a ENIAC está construindo de forma documentada, né, Sim. para ter uma base, para auxiliar nós educadores, os gestores também de escola, o quanto o ambiente familiar influencia nesse tipo de comportamento, já pegando aquele gancho que o próprio Felipe fala, né? Sim. Que, como a gente tem criança aqui que começa a estudar com a gente com 5 anos, vão sair na faculdade, então Sim. a gente acompanha essa jornada. Então é como a Rosana falou, lá com 5 anos já percebia que esse menino tinha essas características, que agora com 9 eu estou vendo a manifestação, a gente tem essa coisa. Sim. Como é que esse ambiente familiar então influencia nisso? Não, eu acho que é determinante o ambiente familiar, né? Nós somos um sujeito social, né? Então a gente vive a gente vive desse contexto, desse meio que nos acolhe, né? Mas para a gente é notório isso, a gente fala bastante isso, né? Os casos de bullying, por exemplo, quando acontecem, geralmente na família do agressor, a gente tem pouco essa conversa que a Rosana estava falando entre os pais e os alunos. Então, assim, o ambiente familiar influencia demais ambientes tóxicos. Se o pai for um jovem pai também, mais ou menos como aí, 40 a mais aí, e tinha um amigo que ele tinha um apelido na década de 90, e ele ainda frequenta a casa, o pai tentar não chamar mais esse amigo por aquele apelido que é eventualmente jocoso, que hoje já não cai bem, mas principalmente aproveitar essa oportunidade para falar, filho, falando, tá vendo, filho, olha, o João era meu amigo, o apelido dele era tal na escola, e a gente não chama mais ele assim porque a gente descobriu que isso causa dor nele, né? Muitas vezes, Almada, é com tristeza, porque, volto a dizer, o bullying é uma epidemia social, não é uma epidemia do colégio ENIAC, nem da escola, nem de criança. O bullying é uma epidemia social, e você já até tangenciou o fato aqui dele ser também evolutivo, dele estar evoluindo ao longo do tempo, né? Os pais também precisam entender a responsabilidade deles no trato com isso. Então, tem que envolver a criança com amor ali, falar muito sobre gentileza. Está faltando demais gentileza, como falta gentileza. A gente, com muita tristeza, Almada, a Rosana e o Felipe vão concordar comigo, a gente ouve aquelas coisas, né, que você já ouviu também, todo mundo aqui ouviu, quando alguém brigava na escola, o pai virava e falava assim, não deixa barato não, vai lá e... Não faz isso. O mundo não é mais esse, que eu estava te falando, politicamente correto. O mundo é um pouco mais difícil e burocrático, mas politicamente correto. Se o seu filho sofreu alguma coisa, não pede para ele revidar. Pede para ele procurar o Felipe, a Rosana, o Caio. Tudo bem? A gente trata como adulto, né? E outra coisa, é muito importante a sua pergunta. Porque, voltando para esse exemplo, em que o pai virou e falou assim, não, vai lá, não deixa barato não, fez isso, faz aquilo também. Se você voltar chorando, você vai apanhar mais. Você lembra disso aí que a gente ouvia isso? Lembra disso aí? Tinha essa história. Mas você, agora tenta entrar aqui agora no processo de formação do sujeito, Almada, para você entender o recado que você está dando para uma criança de 11, 12 anos, falando assim, olha, você é olho por olho. Pelo que me consta aqui... Vamos voltar à barbárie. Já não tá mais assim, não é mais essa barbárie, né? Exato. Olho por olho é uma lei que já foi ultrapassada. Mas quando o pai endossa isso, o pai, além do pai estar endossando o bullying, o pai está fazendo uma coisa que, para esse processo de enfrentamento do bullying, eu acho que é muito nocivo. O pai deslegitima a figura da escola e dos profissionais ali. Porque se você manda o seu filho resolver... Né? Você tem um manual de conduta, você tem toda uma orientação, os professores, e de repente em casa, tudo diferente. Não, aí o pai fala, não, vai lá e... O aluno vai falar assim, bom, se o meu pai mandou eu devolver na mesma moeda, eu não preciso falar nunca com o professor, com o diretor, com o coordenador, eu vou resolver tudo na mesma... E não é assim. Aí a gente entra naquele lugar que a Rô falou agora, nessa barbárie, que tá fora de moda. O pai que instrui o filho assim... Gente, fatalmente o seu filho, em pouco tempo, ele vai ter poucos amigos, vai ser pouco chamado para os ambientes sociais, porque isso não faz mais sentido. Então, o ambiente familiar, ele é determinante. Os pais precisam revestir essa criança de amor e gentileza e empoderar a escola, que, como você disse, tem instrumentos muito eficazes de tratamento daquilo. Felipe, para fechar esse bloco, a gente trazer os nossos dois convidados que estão lá esperando aqui na salinha de espera ali, Tatiana e Igor estão esperando. Vocês percebem que os alunos têm consciência do
do impacto que causam nos outros, principalmente os agressores? Eu acho que depende muito da faixa etária que Tô falando estamos se ele tem falando consciência. e da cultura, porque geralmente quando a gente fala em bullying, a gente começa trabalhando na educação infantil, eu não vou falar da ofensa ao outro ainda, eu vou falar sobre o autoconhecimento, reconhecimento de emoções, porque ele ainda não se conhece, quem dirá conhecer o outro. Lá no Fundamental 2, a partir do 6º ano, que a gente começa a trabalhar o espaço do outro, que aí ele vai começar a entender que as ações dele vão impactar o outro. E aí no ensino médio, como estamos falando com adolescente já, aí já vamos trabalhar realmente os impactos emocionais e os impactos sociais que vão causar ali. Mas também tem um fator que influencia muito, que o Caio estava falando, que é a cultura. Porque se eu venho de uma cultura familiar que me diz que a brincadeira é só uma brincadeira, o bullying é só uma brincadeira, você pode ofender, no meu tempo era pior, no meu tempo a gente batia, fazia rodinha e espancava o colega. Então ele está aprendendo que aquilo é natural, então ele realmente não vai entender o que ele está causando naquele outro aí. E às vezes, quando ele perceber, muitas vezes é tarde demais ali já. Rosana, você queria acrescentar alguma coisa? Eu vi que você... Eu sou muito da área de humanas, né? E eu penso muito na questão da importância que tem a inteligência emocional nesse cenário, né? Se eu estou emocionalmente fortalecida, a sua ofensa, claro que ela vai é uma ofensa que vai me atingir, me magoar, me chatear, mas eu vou saber dizer para você, esse espaço não é seu, ele é meu. E aqui eu não quero isso. Aquela linha que você falou lá atrás. Né? Então, acho que o trabalho nosso é fortalecer a criança emocionalmente, trabalhar esse autoconhecimento, a sua própria valorização, para ela não se sentir facilmente atingida nessa circunstância. Porque é aquele ser que ele tem o seu próprio empoderamento. Você não vai me atingir com isso, porque eu não vou permitir. Né? O praticante do bullying, ele gosta daqueles que são mais fracos. Aqueles que ele pode vencer. Aquele que, se ele bater o pé, pronto. Já é o suficiente. É isso que diverte. Então eu posso dizer que ele tem consciência do impacto que ele vai causar no outro. Como o Felipe disse, quanto maior, mais consciência ele tem. Pode começar com uma brincadeirinha inocente, mas aquilo vai trazer um certo prazer, né? Prazer. E vai evoluindo para esse cenário. Sentimento de poder. Sentimento de poder, exatamente. E é um poder ruim. O que a gente quer é um empoderamento bom, né? De você saber, olha, eu sei quem eu sou, do que eu gosto, das minhas capacidades e limitações. E tá tudo bem, porque todo mundo tem isso. E você não vai passar dessa linha, porque eu não vou permitir. Então, acho que é mais ou menos aí. Bacana. Pessoal, pais que estão assistindo agora, olha que legal, aqui a gente não tem intervalo, a gente não tem propaganda, não vai ter nada. Então, nós vamos pedir para agora o Igor e a Tatiana virem para cá, a Rosana e o Felipe vão dar uma licencinha por um instante. Enquanto isso, nós vamos então ir para o segundo bloco, pessoal. Fica à vontade, então. Obrigado. Vocês voltam aqui para o ping-pong, tá? E aí, então, nós estamos aqui entrando com a Tatiana e o Igor, também todos aqui educadores, gestores, né? Esse segundo bloco, nós vamos falar exatamente sobre impactos, responsabilidades e como agir. Bem-vindos, então. Tudo bem, Tatiana? Tudo ótimo. Tá bom, Igor? Quiserem falar um oi aí, a câmera aquela que dirige ali para vocês. Dá um oi para tudo. Então, estamos dando continuidade aqui. E o tema, como eu falei, a gente vai agora tratar um pouco mais. Vocês estavam acompanhando ali do lado de fora o que a gente falou no bloco 1. E a pergunta eu começo com você, Tatiana, se você me permitir. Quais são os impactos emocionais mais comuns em quem sofre o bullying? Nossa. Os impactos são tremendos, né? Eu tô com alguns casos, é claro, a gente tá na escola, eles estão ali aprendendo a socializar, né? Claro. Então, alunos que não conseguem vir para a escola, alunos que a gente tem que ter muita conversa junto com o NAP para trazer esse aluno de novo para o ambiente escolar. O pessoal não conhece NAP, fala porque que para nós estamos em casa, mas quem está assistindo não conhece o que é a sigla. Tanto o Felipe faz parte do NAP, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico do colégio. Rapaz, então o ENIAC tem isso, é super interessante. Exato.
E então afeta a parte psicológica e pedagógica desse estudante, porque ele deixa de vir para a escola, ele deixa de fazer atividade, ele deixa de socializar, e isso daí reverbera depois para o outro ambiente fora do colégio, né? Então, as amizades fora do colégio também. Sim. E assim, tudo que começa, e o aluno, por exemplo, o aluno recebeu alguma mensagem, né, no WhatsApp, no Instagram, cyberbullying, e isso daí pode acometer ele no colégio, a escola tem que entrar e fazer ação. Então, muitos não sabem, né? Por mais que não tenha o nome do colégio, esse aluno, ele vá se sentir mal com aquilo, a gente faz essa intervenção para ajudar esse estudante. E é muito interessante, né, Tati? A gente tá conversando, né, esse dia sobre isso. A gente muitas vezes consegue identificar, né, quem é o aluno, mas às vezes não, viu, Amada? Olha. Isso é muito interessante. Às vezes, o aluno, a vítima, não apresenta sinais aqui dentro da escola. De modo que a parceria com a família é necessária, é fundamental. Por quê? Tem uma coisa aqui, a Tatiana acho que vai concordar comigo, o Igor também, que o momento dos nossos alunos aqui, nessa idade aqui, até os 16, 17 anos, a gente está procurando aceitação em grupos sociais. É verdade. Muitas vezes, aquele grupo que está praticando bullying é o grupo de pseudo-amigos. Você tá buscando aquela Pô, aceitação. cara, aí depois, você né? não vai querer falar, né, pra usar o linguajar das meninadas, não vou dedurar, meu amigo. A gente ouve toda hora, né, gente? Toda hora. Não, mas eu não vou dedurar. Não, você não tá dedurando. Calma aí, vamos conversar um pouco, vamos tentar entender o que tá acontecendo, vamos ver onde tá indo, onde tá esse problema, como que a gente pode resolver. Mas muitas vezes o aluno não quer trazer pra gente com medo de macular a relação dele com esses amigos. É uma pseudo-síndrome de Estocolmo, né? Daquela em que a vítima acaba protegendo o seu agressor, apaixonando pelo seu agressor, de modo que, voltando, né, naquele que você estava fazendo, no bloco 1 você me perguntou, o papel do contexto familiar também é esse de dar abertura para que o seu filho possa, em casa, né, falar como foi a rotina. Faz uma falta danada, o Almada? E, pessoal, aquele momento que as famílias tinham antigamente do jantar em família, né? Aquilo faz uma falta. Porque a gente sabe que nesse mundo louco e veloz que a gente vive, que os pais trabalham e todo mundo corre, não estou fazendo juízo de valor sobre isso, mas que faz falta aquele momento de senta aqui, me conta como foi o seu dia, entre a família. Bom, mas é difícil às vezes identificar os sinais. Às vezes o aluno cabisbaixo, muito cheio de roupa, caindo Máscara, às vezes, máscara, máscara pro colégio, para não ser visto, né? Aí a gente exatamente não quer ser visto. Mas às vezes é difícil de encontrar. Você falou uma coisa, Caio, que me veio na cabeça agora. Todo ataque também é um pedido de socorro. Sim. Né? Então aquele que comete o ato, ele tá pedindo uma ajuda também. Então a gente não pode só olhar quem tá, não só a vítima, mas quem tá também cometendo esse ato. Porque a gente trabalha com crianças, acima de tudo, né? E eu sou professora de biologia, então eu gosto sempre de falar que a parte do cérebro frontal não tá totalmente formada ainda. Então é nessa fase que a gente tem que entrar para tornar um adulto aí consciente, respeitoso e saber viver bem na sociedade. E que desafio para nós, educadores e gestores da educação, essa questão de julgamento. A gente também tem que tomar, é o papel de juiz, né? Então a gente está só olhando o lado da vítima, mas você chamou bem a atenção. Tem que também tomar o cuidado para entender o lado daquele agressor e tudo mais. Sim. Igor, indo para o lado técnico, né? Os pais vão querer entender também. A Tatiana falou um pouco a respeito aí sobre o fato de ele não vir à escola, os impactos emocionais. E aí eu quero saber, o bullying pode afetar diretamente o desempenho escolar e como isso aparece na prática? Porque é uma dica que você vai estar dando para os pais, eles poderem, são mais sinais para ele poder entender. O que você entende por isso? Sim, pode. Um dos instrumentos incríveis que a gente tem é o próprio relatório de desempenho dos alunos, onde semanalmente a gente consegue transmitir isso aos pais. Então é importante estar observando. Igor, mas mesmo o aluno sendo no ensino médio? Sim. Ali a gente tem, além de toda a parte de transição, né, da vida infanto-juvenil, pegando do 9º ao 1º ano, essa fase toda, e da adolescência para a vida adulta, né? Tá muito na moda o sabor, né, uma nova trend. Eles são querem ser adultos, mas sabor adolescentes. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o todo, mas esse eu acho que é um dos fatores críticos que os familiares podem estar observando, né? A questão do rendimento. Se o aluno está vindo muito bem e você sabe que em casa ele
Tem questões disciplinares, vou dar o exemplo da minha criação. Secar uma louça, ou arrumar seu quarto, a questão de organização dentro de casa também reflete na escola. A gente sabe que falar de filho não é tão simples. Meu filho em casa é de um jeito, na escola é de outro. Isso acho que todo pai um dia já disse. Mas são fatores nesses aspectos, envolvendo toda a nossa conversa aqui, de a questão cultural, a questão da formação dentro de casa. Graças a Deus, meus pais sempre me formaram muito bem, com várias atividades dentro de casa, e isso culmina ali, né, na essência da pessoa, do ser proativo em resolver algo, de ter a questão do respeito, a ética, e isso fazendo o gancho, você falou, né, da parte técnica. Hoje todo o nosso ensino médio tem os itinerários técnicos, profissionalizantes, isso também desembarca no bom profissional ou não que essa vai ser no futuro, criança, esse adolescente vai ser no futuro. Por quê? O Felipe mencionou a parte de apresentação. Aqui desde o primeiro ano a gente já provoca esse tipo de apresentação profissional. Até o 9º ano tem as apresentações de escola, seminários e tudo mais. Quando eles chegam no ensino médio, a gente sobe um pouquinho a régua de falar, olha, a vida lá fora começa a funcionar assim. Por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui de podcast. Porque se o bullying ele continua acontecendo e tudo mais, isso pode gerar impactos também no profissional. De não conseguir, talvez, ter a segurança numa fala, numa afirmação, numa condução de uma reunião que seja. Apresentação de resultados, de dados. E aí, agora, mencionando o que o professor Caio falou, né? Aquele momento em família é como se fosse uma reunião em presidência, onde tem ali um certo interesse de ambas as partes, onde proteger as informações, outro de querer saber mais as informações, de tal maneira que a gente consegue entender algumas lacunas disso, do que está sendo bem dito e está seguro e o que talvez não. Vou dar um exemplo meu pequenininho aqui. Ontem ele deixou cair o lanche, né? E eu perguntei, mas aconteceu alguma coisa? Ele, não, pai, só deixei cair. A gente, como pai, dá para saber quando a criança está querendo esconder algo ou não. E o adolescente, às vezes, a gente já acha que é adulto também. Então, a gente tem que ter o cuidado do mesmo jeito. O Igor, você colocou de uma forma interessante, e aí eu coloco para os três uma pergunta. E é curiosidade mesmo. Não está no nosso script, não, nem aí a minha isso. Pode ocorrer, existe caso do bullying ocorrer em família, na casa e trazer para isso. Acontece isso? Curiosidade aqui surgiu. Eu acho que todos aqui temos primos, né? Eu acho que isso acontece em família. Primos e com certeza. A família como um todo. Com certeza. Olha, que e aí, claro, né? A gente tem que entender se é uma brincadeira, de fato, é algo que condiciona uma questão emocional, afetiva ali, que vai deixar a criança mal, ou a gente mesmo mal. Nos nossos almoços de família, eu aposto que a gente ali comenta sobre um familiar ou outro. E a criança, às vezes, acaba vendo isso também e ela repete, né? É o processo ali. Incrível. Caio, qual o papel da escola quando identifica uma situação de bullying, já que você falou? Acho que a pergunta é para você. Essa é boa mesmo para mim. Bom, o papel da escola é difícil, né? Volto a dizer, a gente está aprendendo a lidar com isso. O contexto penal do bullying é de 2024, né? Tudo é muito recente. E volto a dizer, a gente teve amigos na década de 90 que a gente dava apelido que hoje a gente não pode dar mais. Então, a escola e os profissionais da escola estão também se adaptando a esse espírito de época e entendendo isso. Mas muito na prática, o dever da escola é, naquele momento ali, a gente tem um rito que está prescrito no nosso manual de conduta, tudo bem? Assim que a gente identifica o bullying, pela escola, pelo Colégio NEC inteiro, o Almada, a gente tem botões do pânico anti-bullying, tá bom? Em qualquer lugar que qualquer pessoa for à escola, tem cartazes, tudo bem? Com link, os links, os alunos, todos... Todo mundo sabe, né? No Colégio NEC, os alunos eles têm Chromebook individuais. Os alunos têm Chromebook individuais. Mas o acesso à rede é restrito a alguns sites. Mas esse botão ele funciona no Chromebook de qualquer aluno, tá? Então, uma vez que o aluno identifica o bullying, ou tem suspeita de que está sofrendo bullying, ou viu um amiguinho sofrendo bullying, ele aciona aquilo, tudo bem? Eu tenho muito orgulho para dizer que a gente tem pouquíssimos casos desde que esse botão foi instalado, porque o botão foi instalado junto com um programa do qual essa sua abertura aqui faz parte, de comunicar bem a comunidade ENIAC sobre como que a gente está operando isso. Então a gente teve pouquíssimos casos depois desse programa instalado. Tudo bem, a gente teve mais casos no ano antes do programa ser instalado, né, gente? Depois disso a gente não teve mais casos do programa instalado. Ele já está instalado há algumas semanas, já a gente não teve mais casos.
Mas, bom, voltando à sua pergunta, uma vez que a escola identificou, então, ela atua com esses alunos, a gente tem dois fluxos de ocorrência. Então, a Tati falou muito bem, no nosso colégio e em qualquer colégio, Almada, esses meninos são meninos, Almada. Eu não tenho bandido, eu não tenho ladrão, eu não tenho marginal na escola, a gente tem sujeitos em formação. Então, esse fluxo de conduta, ele interfere para a gente, com os dois envolvidos, com a vítima e com o agressor, sem esse juízo de valor que essas duas palavras podem acarretar. Tudo bem? Sem esse juízo de valor, né? Então, a gente trata a vítima e o agressor, cada um com um procedimento. As famílias são imediatamente comunicadas. A gente considera, obviamente, o histórico e a idade dos alunos envolvidos, né? Porque, muitas vezes, um aluno de segunda série, 7, 8 anos, né? Não sei... De repente ele não tem noção ali, chutou o amiguinho sem querer, alguma coisa do tipo, né? Você não vai tratar esse aluno do mesmo jeito que você trata o aluno da terceira série do ensino médio, que tem 17 anos, né? Então a escola faz essa análise, convoca as famílias, dada a gravidade daquilo, a escola usa os seus instrumentos internos, que eu estava te falando, tudo bem? E eles são bem rigorosos, tá, Almada? Porque a gente precisa levantar a guarda para isso, mas pode acontecer, e não é raro acontecer, que esse processo ele saia do âmbito escolar e tenha que ir para uma outra esfera, dependendo Você do nível falou, de porque é uma questão legal, né? uma questão legal. Questão de lei, É uma né? questão legal, uma questão legal. E geralmente isso acontece quando a gente, e conectando as perguntas que você está fazendo, que são muito boas, geralmente acontece quando a família, ou as famílias, mas principalmente a família do agressor, ela não endossa, ela não compreende, ela não endossa esse processo. Pelo contrário, endossa o ato errado. Aí a gente tem um problema que é sério, que é muito sério, porque a gente, enquanto sociedade, não só como falhou, Certo. porque daí a gente entendeu que o pai não concordou com a gente, a família não concordou. É raro acontecer, mas acontece. Legal essa sua fala. Enquanto sociedade, quando a sociedade faliu, não é? É bacana. Não, fica bacana difícil. que você falou. Tati, e qual deve ser o papel dos pais, tanto da vítima quanto de quem pratica? A primeira coisa é confiar no colégio, né? Ter o colégio como parceiro de verdade, porque os filhos passam metade do dia aqui. Então, alguns o dia inteiro. Alguns o dia inteiro, né? O período integral. Então, primeiro confiar na escola. A gente tem um fluxo sensacional e eu acho que esse sucesso também se deu pela prevenção que a gente fez, passando nas salas, conversando com eles, falando o que seria realmente o bullying, o que é uma discussão entre grupos, e muitas coisas que a gente observou acabava sendo uma discussão entre grupos, né? E ofensas que às vezes eram forma de brincadeira, e a gente contornou e explicou o que seriam essas ofensas, o que seria o bullying, e a gente fez esse método preventivo. Então, acho que é sucesso. O pai ter a escola, então, como parceira e tentar, ao máximo ali, conversar com os filhos depois disso. Ensinar empatia, falaram aqui da mesa do almoço, do jantar, eu acho que são nesses momentos que você ensina o teu filho, a tua filha, a ser um cidadão de bem, né? É nesse momento que você orienta, é nesse momento que você, às vezes, tem para abraçar, porque a gente passa o dia inteiro fora de casa. É o dia para você encher, o horário para você encher de beijo mesmo. Então, eu acho que são crianças, a gente tem que fazer intervenção junto com os pais, mas os pais têm um papel fundamental de abraçar a escola, confiar no colégio, e a gente faz o papel aqui que é chato, que é a mediação entre os dois. Nunca chegar para conversar com o pai em separado, porque isso daí pode dar mais problema. Então, primeiro, observou isso? A escola. Faz uma reunião com a escola, confia que a gente está aqui para mediar isso mesmo e tentar o caminho, se for um caminho legal, ou a dissolução disso da forma mais tranquila possível. Tati, lembrando que aqui na nossa audiência, né, a gente tem a audiência do público ENIAC na grande maioria, mas a gente tem muita gente de fora. O ENIAC faz muitas ações, então tem muitos pais que não conhecem a dinâmica. Então é interessante falar para esses pais que não conhecem o ENIAC. Então, o ENIAC tem toda uma estrutura de acolhimento, né, para esse tipo de coisa. Com certeza. A gente abre uma sindicância quando a gente observa que teve o bullying. Então, nessa sindicância tem passo a passo. Então, primeiro, conversar com a vítima, né, acolher essa vítima, deixar ela separada ali, sem constrangimento. Depois conversar com quem cometeu o bullying. Eu fico falando agressor, não. Sim, é muito quem difícil cometeu, mesmo, é uma palavra que tem muito peso. Forte, né? Quem cometeu esse bullying e depois, imediatamente, acionar as famílias. Né? Então, a gente tem abrir uma sindicância. Depois, a gente fala com o conselho do colégio,
E o conselho do colégio decide o que vai acontecer com esse estudante, né, a suspensão, uma conversa, enfim, a gente tem esse processo todo para... Ah, Tati, então você está falando muito bem. E tudo muito acompanhado por nosso time de psicopedagogos. Sim, com certeza. Sempre, desde o começo, né? É Exato. importante a gente falar isso também, que na figura do professor Felipe, que estava aqui com a gente também, ele tem um time grande também, porque é isso, né? A gente precisa acolher, né? Acolher tanto a vítima quanto o agressor. Difícil a palavra mesmo. Não é difícil. É. O Felipe, os estagiários, eles sempre auxiliam muito a gente nesse acolhimento, nessa tratativa com todos os lados aí. Bacana. E, Igor, muitos pais não percebem o que está acontecendo, né? Quais sinais dentro de casa podem indicar que algo não vai bem? Acho que um dos... Já falou um pouquinho, mas só reforçando isso. Eu vou falar muito pro jovem, adolescente e sabor adulto, tá? Eu acho que uma das coisas principais a ser observada é o isolamento dentro de casa. É um momento só dentro do quarto, um momento só no celular ou somente na TV. Importante tomarmos cuidado com o que também o adolescente vem assistindo. Hoje a gente vive num mundo muito mais informatizado do que, vou dizer, até mesmo na minha época, onde o acesso à informação ele é muito mais rápido. Tem muita série na Netflix que posicionam coisas boas, mas talvez tenha algumas que posicionam coisas ruins. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E referenciei aqui algumas séries. Eu vou pegar minha colinha, fica como dica. Fica à vontade. Nós estamos falando aqui de games, né? Então, o Felipe no bloco anterior falava de games. Então, é super interessante porque os pais às vezes não estão tão antenados. E vocês que estão no dia a dia, tem mais esse papo reto com a garotada, então podem dar essas dicas para os pais. Sim. Anotem aí, peguem papel e lápis aí para anotar as dicas que o Igor vai passar. Para ser evitados, tá? 13 Reasons Why, uma série americana que trata muito a questão do bullying, isolamento, enfim. Tem que tomar cuidado, então seu filho ou filha vem assistindo. Dispara gatilho, acompanhe. Dispara gatilhos. Dispara gatilhos. Uma a ser indicada. O filme Extraordinário. É muito bonito esse filme. Karate Kid, seja a versão do Mestre Miyagi anterior ou a atual. A anterior, hein? A anterior é mais legal. Geração raiz, né? Acho que é importante ter a questão do bullying, que é sofrido, né? Onde tem a questão da força, mas também tem um fator muito importante, que é a superação, o direcionamento, a atuação com esporte, que é muito dentro do que a gente promove dentro da própria escola, né? É de não ficar só olhando o pé de pavão ali, mas sim como a gente pode superar isso. Outra, né, que é chama As Vantagens de Ser Invisível, também fala muito essa questão do isolamento, o cuidado deve ser tomado. Então aqui fica mais como indicações. E esse momento, toma cuidado se o seu filho ou filha está ficando muito isolado dentro de casa ou muito fora também. Então, eu costumo dizer, não existe um manual para o pai, mas às vezes tem algumas pistas importantes para a gente observar. Sabe o que eu lembrei? Você estava perguntando também, você fez a pergunta anterior e acabou me ocorrendo agora com a resposta dele. Na escola também é importante, os pais, e a escola a gente nota isso também, a resistência do aluno em fazer trabalhos em grupo. Isso isso é bem interessante, isso é um fator assim, né? É quase certeiro isso. Quando você percebe que o seu filho não está fazendo trabalhos em grupo, não está conseguindo se relacionar, é um sinal. E é um sinal interessante, né? Porque é aquele momento, porque a gente está falando toda hora da palavra isolamento aqui, tá certo, né? Se isolar é um desses sintomas, né? Mas eu acho que o ápice do isolamento é quando o professor vai lá e fala assim, não, você não pode, você tem que fazer grupo. Não, eu não quero. Agora é o ápice de querer se isolar, porque inclusive o aluno ali afrontou uma orientação direta do professor, que vai valer nota e tal. Aí você pode parar, porque tem alguma coisa de errado acontecendo. É importante isso. Tatiana, como abordar um filho que pode estar sofrendo bullying sem pressionar ou afastá-lo? Afastá-lo de você. É diálogo constante, né? Porque se você tem essa porta aberta sempre para ele, então tá sempre perguntando o que aconteceu na escola. Eu sei que eles não querem falar muitas vezes, foi tudo bem, não quero falar nada. Né? Eu tenho eu nem adolescente, a minha tem 7 também, não quer falar. Não quer falar. Ela foi tudo bem, sempre é tudo bem. Conta mais, me conta mais. Então, como que você vai perceber se esse estudante não tá querendo conversar, se tá isolado, se você também não dá atenção para ele, não conversa com ele?
Então, eu sei que os momentos são curtos no dia a dia, mas eu acho que esse bate-papo diário, essa conversa, como foi no colégio, o que que você fez, aconteceu alguma coisa, você fez uma amizade, e eu acho que você tem um diálogo ali direto com teu filho. Então, qualquer sinalzinho que ele tem e ele estiver triste no dia, você já vai ganhar, você já vai perceber, falar, aconteceu alguma coisa. Se ele for econômico, vale a pena insistir. Vale sim, porque sempre sai alguma coisinha. Ou então no final do dia ela fala, eu lembrei de alguma coisa, aí vai contando. Então eu faço esse exercício com a minha filha, né? E eu acho que é imprescindível esse diálogo, essa porta aberta sempre pro filho falar o que ele quiser para você. Sim. É essencial pra gente conseguir perceber esse jovem que tá sofrendo. Quer acrescentar? Quero sim. É Fique à importante vontade. dentro do que a Tatiana está trazendo. É um exercício, tá? É algo que não é tão simples de fazer, mas que a gente busca ter a comunicação positiva. Porque às vezes, até nós, né, por situações do passado, a gente entra numa comunicação negativa. Alguém te bateu? Alguém comeu seu lanche? Alguém... Temos que evitar ao máximo esse tipo de comunicação com a criança ou com o adolescente, porque talvez a gente esteja instigando a isso acontecer, né? Então a gente tem que mudar o nosso linguajar na hora de ter essa conversa. Como foi seu dia? Você tá bem hoje? O que você aprendeu? Qual foi a lição de hoje? Qual foi a tarefa? Brincou no intervalo? A gente está fazendo intervalos interativos. Tem musiquinha, tem brincadeira para criançada ali, pular corda dentro da escola. É algo que, assim, me brilha os olhos de... Eu não vejo mais isso nas ruas, infelizmente. Tiramos os celulares, nós estamos Condomínios, dando em troca muita às coisa, né? vezes, exato. Então acho que isso são Peraí, mas fatores... uma pergunta, mas você vê no intervalo do ENIAC? Com certeza. Ah, tá bom, então. Aqui tem A ideia do diretor, né? O diretor mandou comprar as cordas, tem que pular a corda. Até eu pulei. Que legal, que legal. Então, assim, é algo que não é tão simples de ser feito, mas é muito importante a gente, como responsável, como pais, buscar até a gente mudar esse posicionamento também, né? Às vezes Muito a gente legal. vai nessa comunicação mais negativa Negativo. e precisamos ser mais Gostei. assertivos Boa. nessa linha. Bacana. Eu faço algo, desculpa interromper. Não, então não mas foi nada. quando, Bate-papo. quando isso minha mesmo. filha vai dormir, eu sempre pergunto pra ela, você fez alguma coisa hoje que te deu orgulho? Ai, que legal. Sempre à noite, Que legal, tá? porque na hora de dormir, sempre sai algumas coisas, porque ela já tá meio dormindo, então... Que legal. Aí eu sempre pergunto, você fez alguma coisa que te deu orgulho? Hoje eu fiz mais um amigo, ou hoje eu dividi meu lanche, umas coisas simples ainda para a idade dela, mas que é positivo, né? Você acaba indo no lado Muito positivo. legal, muito legal. Caio, e no caso contrário, como conversar com um filho que pode estar sendo... Eu vou usar o termo porque aqui... agressor. É o termo. Gente, Agressor. a palavra é difícil, mas é a palavra que a gente tem. Então, como é que a gente pode conversar? Eu acho que na mesma medida. Tudo bem? Também é esse diálogo aberto, franco, reforçando positividade, que foi o que os professores falaram, reforçando positividade, dando reforços positivos para aquilo, e tentando entender o seguinte, o aluno que é agressor, muitas vezes, ele está indo quase que na contramão da vítima, quase, muitas vezes, às vezes não, tá? Ele é aquele sujeito que é mais aberto, que está em toda a festa, em toda a reunião deles, em todo, como é que se chama agora? After, né? Que é o que é depois das coisas, né? Então, em todo after, o cara tá lá e tal. Isso, pelo amor de Deus, isso quase nunca é ruim, tudo bem? Mas muitas vezes o agressor é esse cara que, até pelo que o Felipe estava falando, por ter uma força desmedida, ele já é mais aceito no âmbito social e se sente razoavelmente no direito de poder ali oprimir o amigo. Então, o aluno agressor vale a pena também entender. Ele está indo para essa festa, mas quem vai com você? Como que é isso? Quem são seus amigos? E eu adorei o que a Tati faz com a filha dela aqui. E aí, mas o que vocês fazem lá que é legal, né? O que te dá orgulho lá nessa festa, nesse after, nesse não sei o que vocês estão indo aí? É sempre importante o pai, e sempre tomar na conta que é o seguinte, ao combater um bullying, o pai, e o filho sendo o agressor, ao combater esse bullying, o pai não pode reforçar o bullying, então ele não pode chegar ali já, vou usar estou à vontade, espanando com o menino, brigando, então calma, porque senão você vai estar quase concorrendo na mesma falha. Cuidado. E você pode ser surpreendido e falar, eu tô copiando você, pai. Aí pronto, tudo bem? O que não é raro acontecer. O Felipe fala de repetição, né? O que não é raro acontecer. Então, o bom é assim, eu acho que tem essas palavras de ordem, né? Eu acho que é gentileza, e eu gostei do que o Igor falou, gentileza enquanto exercício.
fazer o exercício da gentileza. Pergunta para o seu filho o que ele fez de importante, como que tá a rotina dele, o que ele tá fazendo de bacana, e tenta identificar pequenos sinais, tudo bem? Se o filho de repente falar assim, eu fui lá com o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, mas ali o Mário ali, a gente não trouxe o Mário, mas o que tá acontecendo com ele? Por que vocês não chamam esse cara aí? Ele é chato? Me conta, aí a gente vai conseguir entender. Sempre lembrando que são sujeitos de informação. A gente está percebendo que o diálogo é super importante. É muito importante. Igor, para você, as redes sociais agravaram o problema? Uma pergunta. E o cyberbullying é mais difícil de controlar? Começar de trás para frente. Sim, o cyberbullying é mais difícil, porque nas redes sociais eles usam codinomes. Nem sempre é o nome real. Se a gente for ver lá no Instagram, não tem o nome completo da pessoa. Olha só. Tem o 123, sei lá o que, e a gente não consegue. Pela foto dá para saber ali, mas até a gente chegar a entender é um pouco mais complexo. E sim, agrava, porque toma uma proporção muito mais rápida. As redes sociais têm o seu lado benéfico, mas se não for ponderada, ela acentua tudo. No final, a gente vem falando muito de informação, eu menciono nas minhas aulas no ensino superior, né? A gente falava muito a geração mimimi. Será que realmente é a geração mimimi ou será que eles estão com tanta informação que não conseguem processar na medida adequada? Então, se a gente olhar para a nossa geração, a gente não tinha informação tão rápida dentro de um chat GPT, dentro de um Instagram, de um TikTok, como eles têm hoje. E como fica esse processamento de tanta informação? Então, sim, eu acho que isso agrava toda a questão do bullying. É uma foto que sobe, é um comentário, a curtida numa foto, tudo isso para eles gera muito. E como eles convivem em sociedade, né? A gente tem o hábito aqui de falar que a escola é o espelho da sociedade futura. Eles estão vivendo em sociedade futura. Então, se eles não conseguem processar todas as informações, lidar adequadamente com as suas emoções, com certeza isso vai ter um impacto não tão agradável. Então, como dica, é importante. Toda rede social tem um limitador de horas por dia. Pais, mamães, responsáveis, mesmo dos seus adolescentes e principalmente dos seus pequenininhos. Busquem ali entender como faz essa limitação. Dá para vincular a sua conta à conta do seu filho ou filha, de tal forma que você recebe notificações. O grupo Meta, né, do Facebook, Instagram, aí, eles estão promovendo cada vez mais esse tipo de limitação. O e a TikTok gente tá fazendo a propaganda que ele tem vários limitadores, né, em relação aos clientes. Exato. A gente, como responsáveis, pais, também temos que estar atento. É o novo formato. Não é igual na minha época, meu pai, o formato era, se não chegar em casa até tal hora, já sabe. Acho que tem que olhar assim, se passar até tal hora, vai ficar sem. E é nessa linha ali, é uma troca, né? Eu não sei se vocês viram, agora, muitos países agora estão voltando atrás agora em algumas legislações e estão regulando melhor as redes sociais para os alunos, para as crianças. O último que eu vi agora, eu devo estar meio desatualizado, mas foi a Austrália, e fala que as crianças só a partir de 16 anos podem ter redes sociais. No Brasil a gente não tem essa regulação ainda, Almada, mas a sua pergunta é tão boa que me permite falar o seguinte: se os países estão estão orientando os alunos a terem rede social só acima dos 16, se o seu filho tem rede social antes dos 16 ou usa a internet, eu acho que é legítimo, eu forço de expressão aqui, é legítimo, que você fiscalize tudo que ele está fazendo. Tudo, exatamente tudo. Tudo bem? Com quem conversa, a hora que conversa, quanto conversa, o teor da conversa. É assim. E deve ter uma base científica para colocar essa data. A Austrália não foi fazer isso a partir dos 16, porque deve ter uma questão toda pensada nesse sentido. Para a gente fechar esse bloco, Tati, o que pode ser feito na prática para prevenir o bullying dentro das escolas? Acho que a gente falou muita coisa aqui, você pode fazer esse fechamento. O que a gente fez de prevenção, então, roda de conversa, né? Essa roda de conversa é entre alunos? Entre alunos, né? Fazer essa roda de conversa, deixar eles falarem também o que eles sentem, expressar esse sentimento que muitas vezes eles não conseguem fazer tão fácil assim. Legal. Então, roda de conversa, palestra com o nosso apoio psicopedagógico aqui. Os pais são convidados para palestras também? Vão ser. A gente está com um calendário para esse semestre, a gente trazer os pais pelo menos 2 vezes. Então fiquem espertos, logo vai ter um convite para a gente conversar sobre isso. Que legal. Muito bom. E o seu podcast?
Também vai chegar nos nossos pais aí, me ajuda. O que mais, tá? Então, acho que é a prevenção. Então, roda de conversa no colégio, chamar esses pais, né, para conversar. O próprio núcleo, como eu falei também, fazer esse agregado aí com a gente. Então, prevenir, eu acho que é melhor do que depois a gente conseguir solucionar esse problema. Acrescentar alguma coisa que você lembrou? Sim, sim, importantíssimo, né? Dentro das escolas. A gente falou aqui do intervalo interativo, a questão de estar próximo dos alunos também, aos professores também. É necessário ter esse alinhamento organizacional com a direção, a coordenação. Então aqui, por exemplo, a gente instalou pelo menos uma vez no mês, tem uma reunião pedagógica para a gente discutir, obviamente, aspectos pedagógicos, mas também dentro dessa linha comportamental, ter um canal de comunicação ativo, como o botão do pânico, ali, do pânico, ó, botão do bullying, né, instalado, onde... O botão do pânico do bullying. não deixa de ser. Bullying. Eu acredito muito que o grande segredo do sucesso é a comunicação, acho que nem é ativa, ela tem que ser extraordinária, de tão rápida, caso aconteça, de acionar todas as partes, de resguardar ali da conversa com os alunos e tudo mais, isso talvez seja o grande fator de sucesso. E o meu aprendizado, Caio, é também a questão documental, ó, os regimentos internos, tudo que você falou aqui, acho que é uma outra forma de prevenir, porque se está escrito e está... O que é combinado não sai caro, é isso que a gente fala, né? Então, se isso é combinado, está tudo lá, normas de conduta, todo um manual a respeito do bullying. Então, acho que isso fica bem conceituado. Né? Posso também? Você está sendo generoso com o professor aqui. A gente tem 2 filhos em casa, um filho, a gente tem que definir regras para a hora que acorda, a hora que come, a hora que estuda, não sei o quê. A gente tem 1.500 alunos aqui. Respondendo também a sua pergunta, contribuindo com os amigos, a gente precisa ter regras muito claras, isso é muito bem definidas, processos muito claros, que é o que esse time fez, de criar os processos, criar os fluxos e comunicar bem como a gente está se esforçando para comunicar. Porque é uma conversa que, volta a dizer, Almada, há 15 anos a gente não estaria conversando sobre isso aqui. Verdade. E a gente tinha amigos que a gente dava apelido que hoje a gente não pode dar mais. Não é verdade? É isso. Então, é uma conversa, é o espírito desse tempo agora. A gente precisa falar disso agora, com regras claras, com fluxos claros, com tudo definidinho, que é o que a gente está tendo. Eu vou me permitir quebrar a regra aqui. Vai. Eu tinha pensado em fazer troca, mas se os homens permitirem, Rosana e Felipe, nós vamos jogar ping-pong de dupla. Então, os homens vão ficar em pé. Você fica em pé aí. Pra falar ali. Isso, senta pra aqui, cá. boa. Tenta ficar pra trás. Pessoal, tudo aqui é ao vivo. A Tati senta, aí o Igor vai falar alto, a Rosana senta, o Felipe fica em pé ali. Nós vamos jogar um ping-pong de dupla. Como vocês sabem, é o quadro que eu... Tem que ser tênis, né? Deixa eu falar bem alto aqui, vou atrapalhar toda a produção, tá louca ali, ajeitando as câmeras agora para pegar todo mundo, me xingando. Esse é o quadro que eu mais gosto, é o nosso terceiro e último quadro aqui, é o ping-pong, em homenagem a Marília Gabriela, que eu amo, sou apaixonado. E a ideia aqui, eu vou soltar aqui uma pequena frase. E como nós estamos aqui, todo mundo pode falar, fica à vontade. Eu vou soltando, eu vou falando o nome de cada um e cada um vai soltando. Se alguém quiser acrescentar, discordar, concordar, pode ficar à vontade, tá bom? Então, estamos prontos todos? Vamos lá. A partida aí de dupla, hein? Vamos lá. Então, uma palavra que define bullying. Uma. Sofrimento. Desrespeito. Deslealdade. Pode repetir, né? Pode repetir. Dor. Ameaça. Olha só, Boa. bacana. O maior erro dos adultos, olha só que forte, ao lidar com bullying. Deslegitimar. Negligente. Minimizar. Fala alto pra te ouvir. Minimizar a dor. Pode ir, Tati. Desinformação. Excesso de força. Boa. Gente, que podcast. Dá pra fazer um monte de corte aí, produção. Muito legal aí. Um sinal de alerta que os pais não podem ignorar. Tristeza. Mudança de comportamento sem razão. Isolamento. Eu ia falar isolamento também. Pode repetir. Excesso de energia também pode ser. Uma atitude simples que pode prevenir o problema. Exercício da gentileza. Tem que ouvir. Diálogo.
Eu ia falar diálogo. Amor. Amor. Empatia. Boa. Boa. Empatia em uma palavra. Empatia em uma palavra. Ouvir. Solidariedade. Boa. E a Rosana, solidariedade. Empatia em uma palavra. Tinha uma palavra. Pode falar 2, 3 se quiser. Amizade. Troca. Boa. Vai doer, hein? Filhos. Boa. Um conselho direto para os alunos. Exercício de gentileza. Faça aos outros. Olha para Você- aquela câmera ali para eles olharem. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Busque ajuda se precisar. Respeito. Vocês são a geração do futuro. Estamos contando muito com todos. E agora, poderia ser um conselho direto para os pais. Amor, amor, amor. Muito amor. Atenção. Escuta com qualidade. Conversa diária. Seu diálogo. Paciência e assertividade. Um valor que precisa ser mais trabalhado agora é para nós, nas escolas. Eu sei que se trabalha tudo, mas precisa ser mais trabalhado. Desculpa, eu vou falar uma palavra só, mas Pode. para contextualizar, é uma coisa que, volto a dizer, a nossa geração, a sociedade como um todo, está tendo que aprender isso. Então, eu acho que a palavra, o que a gente mais precisa exercitar aqui é observação. Respeito. Eu sou que vou copiar. Respeito. E agora perdida na palavra. Fala a respeito também. Respeito. Boa. Somos corporativista aqui. Forçou. Reforçou. Somos E clubistas. você? Está relacionado a respeito, mas é ter ética e, com certeza, ali os mestres, professores precisam entender junto com os alunos e os familiares. Então, no final, estou querendo dizer respeito entre os 3 principais agentes. Os stakeholders. E para gente encerrar o ping-pong, o papel da escola em uma frase. Em uma frase, É. a escola é lugar de segurança. Pais e alunos têm que reconhecer isso. A escola é lugar de segurança. Para a vítima e para o agressor e para as famílias. A escola é lugar de segurança. Legal. Uma frase. A escola é um ambiente social que imita a sociedade. Então, os valores estabelecidos aqui, a gente leva para fora também. Falar. A escola é um ambiente social. Como tal, regras, valores, isso precisa existir entre os indivíduos que fazem parte dela. Boa. Tati. Escola é uma parceria. É uma parceria entre aluno, família e a escola. Então, confie no nosso trabalho. Bacana. A escola é uma bola de cristal. E a gente consegue entender qual vai ser o futuro dos próximos anos. Legal. E imagina só conseguir resolver o futuro que ainda não está nem perto de chegar. Eu vou pedir um minuto para vocês para fazer um encerramento e dar a palavra, franquear a palavra para vocês. Pessoal, então, pais que estão nos ouvindo, alunos que são do ENIAC ou de qualquer outra escola, obrigado por esse tempo que vocês dedicaram aqui a nos ouvir. Que conversa necessária, né? Hoje a gente não falou só de bullying, a gente falou de comportamento, de formação, de valores e principalmente de responsabilidade. Bullying não é só um problema da escola, nós falamos muito aqui, não é só um problema da família, é um problema coletivo. E só será resolvido com consciência, diálogo e ação. Quero agradecer muito a presença de todos vocês por essa conversa tão importante. E agora, vou franquear a palavra para que cada um deixe a sua mensagem aí, o sentimento e que possam os nossos pais que estão lá ouvindo, os alunos também, refletirem sobre o que vocês vão deixar aqui como mensagem final. Meu muito obrigado. Muito bom. Eu começo? Pode começar. Eu queria, é uma conversa que a gente teve no começo do podcast. É sempre bom a gente entender que o bullying, então, ele se caracteriza pela insistência, pelo fato consistente, a dor física ou psicológica. Eu acho que também é responsabilidade das famílias e da escola agora, a gente o máximo possível tentar classificar o bullying como bullying e tentar entender o que não é bullying para não deslegitimar isso.
Porque senão, uma briguinha de jogo de futebol, isso não é bullying, isso é uma briga de jogo de futebol que pode concorrer para suspensão e tudo mais. É gravíssimo, mas pode não ser bullying. Né? Então, eu acho que é bem importante que as famílias, então, se a gente está pedindo agora empatia e respeito dos alunos, a gente precisa, então, que nós, adultos, nós tenhamos responsabilidade em estudar afim com o tema, para entender o que é e o que não é, inclusive para a gente instruir essa nova geração. Zana? Eu vou falar um pouco clichê, né? Mas eu sempre repito muito isso para as minhas alunas de pedagogia. Legal. Todo mundo quer uma sociedade melhor. Ninguém quer construir a sociedade melhor, né? Nós somos esses construtores e somos esses construtores como educadores, como pais, né? Porque as crianças, elas são suscetíveis àquilo que nós ensinamos. Então, nós precisamos trabalhar nessa direção e construir esse mundo que a gente quer viver. Legal. Felipe? A gente falou bastante hoje do papel da vítima e do agressor, mas a terceira pessoa que a gente tem que levar em conta também, que é quem está assistindo. Quando a gente fala de bullying, o silêncio também às vezes é uma forma de agressão. Então, quem presenciou, está presenciando alguma situação, se você não tenta ajudar essa pessoa, você também está sendo conivente com o que está acontecendo aqui. Então, tanto na escola quanto nos ambientes familiares, a gente sempre tem essa autoridade ali. Se você presenciou alguma coisa, busque ajuda, tente se informar, aí você não está legitimando aquela violência ali. Acho que é importante falar sempre também para as famílias, conversar com esses estudantes para eles não revidarem, né? Não bater, porque senão a escola vai virar uma guerra. Né? Então, sempre tratar isso de forma séria, encaminhar para o colégio. A gente tem que fazer essa mediação, evitar que isso se propague de uma forma mais dura, né? Ferindo esses estudantes, tanto com ofensas verbais ou física, violência física. Então, pedir para as famílias ajudarem a gente nesse papel de teve qualquer problema, comunica a coordenação, comunica o orientador educacional e a gente vai saber o que fazer. Famílias e a todos que estão nos assistindo, é importante esse tema, é um tema novo, a gente está falando aqui de futuro, mas pensar que esse papo, ele está sendo cada vez mais dito fazem só 2 anos, e se eu perguntar que idade, alguns vão se surpreender, é algo que está na sociedade faz muito tempo. Então, a questão do respeito, do amor, do carinho, da paciência, tudo que a gente disse aqui, é porque é algo que está em construção. E é como uma família, sempre em construção. Não existe um manual, por mais que a gente busque ter processos, checklists, isso tudo para dar o direcionamento mais adequado, mas não tem o certo ou não certo. Tem o direcionamento, tem o entendimento e, com certeza, muito acolhimento do lado da escola, familiares e de toda a sociedade. Então, precisa ser uma sociedade íntegra e direcionar essa garotada, essa juventude, e com certeza vão ser eles que vão cuidar da gente daqui a alguns anos. Mais perto que todos vocês. E você que ficou com a gente até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir o ENIACcast Inovação Disruptiva na sua plataforma favorita. Estamos no YouTube e em todo lugar onde a inovação se conecta com gente de verdade. Esse foi o nosso 57º episódio. Agradeço, valeu professores, valeu galera, namastê.